היד מונפת לשלום, אמא עצובה פתאום, נראה כאילו היא שומרת סוד. ושם בשער המנזר, בתוך עולם שונה וזר, אולי עכשיו יצליח בנה לשרוד. בין הצללים נפרסו זרועות, אמו נפרדת ומוחה דמעות, תפילה על השפתיים, כאב בנשמה, יקר כל כך מחיר המלחמה. שמה ישראל, יש רק אחד משגיח מעל. בזמן עצבות, בזמן שמחה, יבקש לשמוע את קולך, השם אלוקינו, השם אחד. ועוד שנה חלפה הלכה, הרחק מסבל, משנאה, ובעולם הייתה רעה רבה. הם התאמצו להצילו, אמונתם אינה שלו, האם יזכור הכת מאין בא? ביקש לו להרפות בשורשיו, בודד היה ומעטות שנותיו, זיכרון ילדות ובית הלך והתרחק. למי אתה כל לילה מתפלל? נו שמה ישראל, יש רק אחד משגיח מעל. ובזמן עצבות, בזמן שמחה, מבקש לשמוע את קולך, השם אלוקינו, השם אחד. בתום ימי המלחמה עמד צדיק מול משימה, ישובו הילדים מן המסתור. יום וליל נדד נרגש, אל נפש אבודה ייגש, אל כל מי שנותר שם מאחור. אך המבצר ננעל אז בפניו, ואיך ישוב כעת על עקבותיו. צעק אל השמיים, אין לו זמן להיגשר, ויער לשפתיו שירת שמע ישראל. שמע ישראל, יש רק אחד משגיח מעל. בזמן עצבות, בזמן שמחה, מבקש לשמוע את קולך, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, יש רק אחד משגיח מעל. ובזמן עצבות, בזמן שמחה, מבקש לשמוע את קולך, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, יש רק אחד משגיח מעל. ובזמן עצבות, בזמן שמחה,
אחד, השם אלוקינו הוא השם אחד. כל יום בתפילות השם אחד. Ouve Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um. Mas sabe o que diz um dos salmos? Diz o seguinte: mas o meu povo não quis ouvir o meu nome, não é? Não quis ouvir a respeito de mim. Mas, se Israel me ouvisse, em um instante eu abateria os seus inimigos. Que assim seja, queridos, na nossa vida, que possamos abrir os nossos ouvidos nessa manhã, para que realmente possamos, né, internalizar essa verdade que é única. Na verdade, a estrutura de todas essas dimensões criadas, que não existe absolutamente nada fora dele. Baruch Hashem, por estarmos mais uma vez aqui nessa manhã, entregamos os nossos corações, abrimos as nossas mãos físicas e espirituais para realmente recebermos desse mundo superior aquilo que a nossa alma precisa. Desde já, eu peço para que você deixe aí nos comentários a quem você está querendo direcionar essa luz, não só para você, mas para aqueles que estão sob a tua responsabilidade. Talvez, de repente, durante essa semana, você tenha encontrado alguém com algum desafio, algum problema realmente que esteja enfrentando, e você é esse portador dessa luz, né? Você está aqui nessa manhã e tem a oportunidade de fazer com que essa luz chegue um pouco mais longe. Não só isso, compartilha esse vídeo, esse círculo de oração, para que realmente as almas de Israel, espero eu, obviamente, todos nós desejamos que todas estejam despertas, que realmente nesse tempo oportuno, da qual o Eterno tem nos dado a oportunidade de estarmos nesse lugar de luz, possam também todas as almas de Israel abrir os seus olhos, despertar seu coração e erguer a sua cabeça para que realmente estejamos todos conectados com essa luz, com esse rádio, com essa unidade, da qual, na verdade, supre e, na verdade, faz o que também elimina, não é, aquelas brechas e retifica esse mundo por completo. Então, queridos, queridas, muito obrigada por vocês acordarem tão cedo, né, estarmos todos juntos como uma congregação, como uma só alma nessa manhã. É sempre bom lembrar que nós estamos nesse lugar, nesse momento de Hesed, nesse lugar onde é oportuno para que nós possamos distribuir ou direcionar essa luz do Criador para os dias que estão à nossa frente. E uma vez que direcionamos essa luz, aqueles ou aquelas trevas que porventura estavam ditadas contra as nossas vidas, Raj Shalom, com certeza o Eterno vai, envia os seus anjos à nossa frente e prepara um caminho completamente aplanado, completamente adoçado, retirando todos os decretos negativos. Então, Baruch Hashem, pela oportunidade que temos não só de estarmos sentados em lugares geograficamente diferentes, mas nesse lugar de Hesed, nesse lugar de misericórdia, nesse lugar de benevolência divina, e vamos então, o quê? Aproveitar. Realmente nós temos desejo de receber, que esse desejo ele seja cada vez mais, sabe, não só receber, né? Não seja só um desejo de receber para nós mesmos, mas também de contribuir com esse mundo, fazer com que realmente a nossa missão seja cumprida, que é a retificação de todo o mundo criado, mas também, obviamente, as nossas pequenas retificações. Então, olha, para o Hashem por estarmos mais uma vez aqui, e mais uma vez eu quero convidar você sabe que toda manhã no domingo nós temos utilizado 2 elementos, não é? Que são eles a água e uma moeda, uma tzedakah simbólica, que depois você pode direcionar para aquilo que você realmente acredita, né, que estabelece ou que faz com que a Torá esteja erguida aqui nessa dimensão. Então, desde já, isso não é obrigatório, obviamente, isso é um intensificador, é algo que nós utilizamos, né, um veículo, nesse momento de Hesed, você vê que todas as coisas, o Eterno sempre utiliza um elemento, sabe por quê? Por exemplo, a alma poderia ter descido para essa dimensão e não precisar de um corpo, correto? Mas é dito ali na Torá, bem no início, né, no Sefer Bereshit, que assim que o homem adentra essa dimensão, é necessário que ele tivesse o quê? Um corpo, não é? Adão e Havá, eles se vestem ali de folhas, mas o Eterno, ele faz o quê? Faz um vestimento de carne, ou seja, nos dar um corpo. Tudo aqui precisa de um recipiente para que a luz possa repousar. Então, nós temos utilizado esses 2 elementos, que é justamente aí a moeda simbólica, a tzedakah simbólica, obviamente, você pode utilizar a tzedakah, ou você pode fazer a sua
Tzedakah. Inclusive, eu quero agradecer a todos vocês que têm enviado aí aquele chamado superchat, né? Ou tem aí feito o valeu demais, alguma coisa assim. Não sei o nome que tem, na verdade, mas eu tenho certeza absoluta que nos céus ficam registrados como Tzedakah. E Tzedakah vem de Tzedek, ou seja, aquilo que é justo, aquilo que precipita a justiça. E que justiça é essa? É justamente a luz, ou seja, fazermos com que essa luz dos mundos espirituais transcenda até o mundo físico e realmente seja o quê? Equivalente, ou seja, a mesma forma, da mesma forma que o mundo espiritual tem clareza, tem luz, que assim seja bem nos lugares da tua vida. Então, se você tem, nesse momento, você pode separar, e a todos vocês que têm enviado a sua Tzedakah, que o Eterno te abençoe, faça realmente resplandecer sobre a tua face a glória dele, sabe? Faça com que realmente você encontre graça aos olhos daqueles que te encontram aqui nessa dimensão, que você possa ser amado nos céus e também querido, querida aqui nessa terra. Bom, você já pode aí separar a sua Tzedakah, ou pode fazer a sua Tzedakah. Que mais, né? Nós temos o nosso recipiente com água também, nós temos utilizado esses dois elementos. E olha, a água, você sabe, não está constando ali dentro de Bereshit, que o Eterno, por exemplo, disse, haja água, ou faça-se água. Na verdade, a água, ela já pré-existe, porque a água é um símbolo, na verdade, aqui, nessa dimensão de dois aspectos, da Torá, sim, e dos nossos desejos. Então, elas pré-existem. É por isso que é dito que primeiro o Eterno olhou a Torá e depois criou o mundo. O que quer dizer é que a Torá, as águas representadas, quando você olha para a água aqui, é exatamente aquilo que nós não podemos. Você pode passar até um certo período de tempo sem se alimentar de alimentos físicos, correto? Sólidos, mas de água você realmente precisa. É dito que o nosso corpo, ele é composto em cerca de 70% de água. Obviamente, não é H2O, existem outras formatações de águas aqui nessa dimensão, mas o nosso corpo ele é formado aproximadamente por 70%, e 70%, olha só, está justamente conectado aí desde Hesed até Malhut, nas suas subdimensões. Então, realmente, a água, ela é extremamente importante aqui nessa dimensão, ok? E nós temos utilizado exatamente a água para fazer as transferências de quê? Refuah Shelemar, ou seja, trazer cura, não só no corpo físico, que nós sabemos que é fruto, resultado daquilo que está acontecendo espiritualmente, mas cura em todos os aspectos da tua vida, ou seja, nas tuas emoções, nos teus intelectos, nos teus relacionamentos, ou seja, naquilo que realmente você precisa transitar erguida aqui nessa dimensão. É dito que quando Israel saiu do Egito, o Eterno promete de imediato, assim que ele atravessa o Mar Vermelho, o quê? Ele diz, eu sou o Deus que faz o quê? Que te cura. Por que ele disse exatamente depois que atravessa ali o Mar Vermelho? Será que alguém estava enfermo? Obviamente não, queridos. Depois do Mar Vermelho, à frente tinha um deserto a ser transitado. E o deserto está acoplado, associado à nossa vida, a quantidade de tempo que nós temos aqui nessa dimensão. E o Eterno prover para nós saúde durante esse período de tempo. Sabe por quê? Porque aquilo que toca no corpo, aquilo que toca nas emoções, aquilo que toca nos intelectos, na verdade, impede que uma pessoa transite, né, de forma fluida na sua vida aqui nessa dimensão. Então, por isso que o Eterno promete, assim que nós passamos, né, rompemos, digamos assim, os mares vermelhos à nossa frente, o Eterno diz o quê? Ani Yudkei Vavikei, eu sou o Eterno, aquele que o quê? Rofer, aquele que te cura, aquele que prover para você, ou seja, prover para você saúde, e o que é saúde? Exatamente, não só está acoplado, obviamente, àquilo que nós entendemos corriqueiramente de saúde, mas principalmente reestruturar, né, devolver a nós a estatura de Adão, Aleph Dalet Mem, ou seja, desde Keter até Malhut, aquilo que nós vemos fisicalizado diante dos nossos olhos, completamente restaurado, para que realmente possamos transitar durante o período de tempo que nos foi dado aqui nessa dimensão, com saúde plena, completamente o quê? Com as nossas emoções direcionadas para o centro, sim, que representa a menorá, e essa centralidade, você sabe que está conectado com o Tiferet, mas mais ainda com a questão do Shabat, com o descanso, e por favor, ponha a mão nas minhas palavras, não estou falando literalmente do descanso, não é, que as pessoas entendem no Shabat, mas, ou seja, fazer com que essa luz repouse e descanse sobre a tua vida, e em todos os aspectos você possa dizer, hoje é Shabat, tá bom? Então, nós temos esses dois elementos que nós temos utilizado, você já pode preparar aí, deixar diante de você, correto? A sua Tzedakah, para você que já fez, ok, já está sinalizado, e a água, para que você possa, não só, você pode tomar também durante o processo que nós estamos fazendo aqui, né, durante todo o shiur, durante o círculo de oração, mas você pode, obviamente, tomar durante o dia, você pode oferecer, não, obviamente, oferecer, não corrigir ninguém a tomar a água, obviamente, correto? Você pode oferecer essa água para outras pessoas. Tenho certeza absoluta que dentro encapsula-se essa luz de cura em todos os aspectos. Vamos lá? Mais ainda, o que eu quero pedir para vocês? Que você, nesse momento, traga para esse lugar
de Hesed, da qual o Eterno nos tem permitido estarmos. Aquelas pessoas que você quer colocar debaixo dessa proteção. Vocês lembram que semana passada nós nos colocamos no centro do Magen Davi, dessa estrela, não é? Chamada estrela de Davi, por causa das pontas, mas é um escudo. Por que de Davi? Davi representa essa dimensão da qual nós estamos. E por que se precisa de um escudo? Porque de verdade aqui, queridos, nós vivemos, não é à toa que o arquétipo, né? A carruagem dessa dimensão é Davi. Davi, nós sabemos que tem a mesma guimátria, por exemplo, da palavra Yad, mão, né? Então, quer dizer que aqui nós utilizamos as mãos para muitas coisas, ou seja, não só é dito que Davi, ele se assentou no trono, né, de Malhut, no trono de Israel, que quer dizer aquela alma que quer se conectar diretamente com o Eterno, mas também que ele era o quê? Um guerreiro exímio. Ele sabia utilizar o magen, o escudo e a espada com o quê? Com êxito. E assim também seja nas nossas vidas, que nós possamos estarmos, não é, exitosos ou sermos exitosos, exímios realmente, guerreiros aqui nessa dimensão, e possamos estar por trás desse escudo, não é? Nos colocarmos nessa posição específica para recebermos essa proteção dos mundos espirituais. Olha só. Não nos esqueçamos que esse Magen Davi, essas seis pontas do Magen Davi estão direcionados para as nossas emoções, sim, para as sefirot emocionais, das quais, na verdade, nós estamos passando pela contagem do Homer. A centralidade, obviamente, é o 7º lugar onde nós estamos, representa Malhut, mas também são todos os movimentos que nós fazemos, queridos. Sim, a tua cabeça ela pode se movimentar, por exemplo, para a direita e para a esquerda, ela pode desejar o direito e o esquerdo, e a escolha, ela está sempre apontada para a centralidade, certo? Mas você consegue se movimentar aqui, obviamente, por quais direções? Direita, esquerda, para frente, para trás, acima e abaixo. Esses são os movimentos que nós temos nessa dimensão da qual nós estamos. Sim? E sempre o centro representa Malhut, que é de onde você parte. Quer dizer que todas as decisões que tomamos, todos os caminhos que já percorremos aqui durante esse período de vida da qual nós estamos usufruindo, os movimentos que nós fizemos sempre obedeceram essas direções. Ou seja, por que esse maguinho ele é tão importante? Porque exatamente ele nos protege em todas as direções que possamos tomar aqui nessa vida. Então, vamos nos colocar mais uma vez, porque, olha, é como se ela vencesse, digamos, a proteção a cada domingo, a cada manhã de Hesed da qual nós nos reunimos aqui. Então, nós nos colocamos no Magen Davi no domingo passado, sim, pela manhã no círculo de oração, e mais uma vez agora eu gostaria que você reforçasse esse escudo, sim, iluminasse ele novamente. Então, eu gostaria que você nesse momento se colocasse na centralidade do Magen Davi, dessa estrela de Davi. Nós sempre escolhemos a cor o quê? Dourada. Por que dourada? Porque está conectada exatamente com a coluna o quê? A coluna de Hesed. Nós sabemos que os elementos, não é? O ouro, por exemplo, ele está conectado com a coluna da direita, a prata está conectada com a coluna da esquerda, e o bronze ou o cobre está conectado com a coluna central, tá bom? Então, vamos sempre nesse lugar de Hesed, que essa proteção seja exatamente por essa coluna, que nós não precisemos passar por situações adversas, ainda que estejamos protegidos. Não, queremos estarmos protegidos de verdade, e não só isso, que essa proteção, ela venha de uma forma suave, tá bom? E mais ainda, quero que você se prepare agora, porque nós vamos fazer exatamente todos os salmos, vamos recitar todas as orações em um só carral, em uma só congregação, e isso tem um poder incrivelmente, assim, elevado. Sabe por quê? Porque uma coisa é você fazer uma tefilá só, não é que você não vai ser ouvido, obviamente, todas as tefilotes, na verdade, elas são ouvidas, sabe? Porque nós não conseguimos mensurar exatamente o recebimento, porque como falamos muito, não é? Aqui nessa dimensão, pedimos algo e de repente esquecemos daquilo que pedimos e seguimos. Mas as orações, as tefilote, elas são respondidas. Por isso que é muito importante você saber aquilo que você está pedindo, certo? Bom, então você, nesse momento, traz aí para essa centralidade, nós vamos fazer todas os salmos, esse tefilote, da qual nós já estamos habituados, e em seguida vamos estudar um pouquinho, abrir a Torá, no sentido de trazer mais instruções, a luz que vem dos mundos espirituais em relação à oração na Becor, e esses momentos que nós estamos passando, que é justamente a contagem do Homer, tá bom? Então, desde já, eu convido você para estar nesse lugar de propósito, esse lugar de Hesed, da qual nós iremos começar, então, a fazer as nossas tefilotes, certo? E não esquece, mais uma vez, de direcionar para quem que você quer, né? Se alguém precisa de cura, se alguém precisa... E essa cura, queridos, não é só cura física. Às vezes, a pessoa está enferma fisicamente, por exemplo, ela está sentindo... Tem um sintoma físico, mas, na verdade, sempre você sabe que as enfermidades, elas são plantadas na alma e elas florescem no corpo. Todas as enfermidades.
E você sabe que não ter recurso financeiro para custear ou se sustentar aqui nessa dimensão também é tido como uma enfermidade. Então, essas enfermidades também entram, tá? Bom, vamos lá, queridos. Deixa eu só colocar aqui para que nós possamos ter. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos fazer a nossa tefilá pessoal. E em seguida, nós em seguida seguimos exatamente para todos os salmos. Vamos todos. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse, não sei se você está deitado, mas se colocasse numa posição cômoda, mas não que permitisse você dormir, tá? Numa posição em que possa sinalizar para o mundo espiritual que você realmente nesse momento está disponível, está disposto, disposta a estarmos nesse lugar de oração, nesse lugar de tefilá. Traz à tua mente agora as pessoas que você quer centralizar nesse Maguen Davi. Projeta para você mesmo esse Maguen que abarca não só você, mas aquilo que se relaciona a você, tua casa, tua família, teus negócios, todos os cuidados, aquilo que pertence estão sob a tua responsabilidade. Então, não imagina o Maguen Davi simplesmente pequeno, correto? Precisamos colocar por trás desse escudo, nesse lugar de proteção, tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que responde pelo nosso nome. Sabe, quando alguém pergunta, isso aqui pertence a quem? E diz o teu nome. Ou uma situação, uma circunstância que tem a assinatura do teu nome, então põe nesse lugar. Porque quando for chamado nos mundos espirituais, já sabe exatamente onde tudo isso está por trás, está protegido nesse Maguen Davi. Pelo fato de utilizarmos o Maguen Davi na cor dourada, ou na cor ouro, não é? Que está conectada exatamente com a coluna de Hesed, essa cor também nos garante êxito, porque é dito que o Eterno criou todas as coisas e rege a sua criação através dos seus atributos de misericórdia. Inspira de forma proposital. Traz à tua mente também os dias que se seguem. Nós estamos no Yom Ehad, no dia em que tudo está unido, que não há separação. Na verdade, é a partir daqui que se dissolve, digamos, aquilo que vai ser distribuído ou vai aparecer na tela da nossa vida durante os dias que se seguem. Então, nesse momento, você se coloca nesse lugar e traz a tua imaginação, traz a tua mente, a tua Neshama, os dias que estão à frente. Quais são as atividades? Qual a tua agenda, na verdade, para essa semana? Reescreve. Marca compromissos para a tua alma que estejam de acordo com os propósitos pelos quais você desceu essa dimensão. Não me esquece que por você estar nessa posição de proteção, nesse lugar, nesse Maguen, todas as direções e movimentos que você faz durante a semana, você encontra graça aos olhos daqueles que te recebem. E não só isso, os anjos do Eterno estão acampados ao teu redor. Mais ainda, eles são ordenados à tua frente para preparar o caminho antes que você chegue. Vamos todos? Pai, te agradecemos mais uma vez por podermos estarmos nesse lugar de Hesed, nesse lugar de benevolência, nesse lugar de misericórdia. Entregamos as nossas vidas, a vida dos nossos, aquilo que responde pelo nosso nome nas tuas mãos. Nos centralizamos nesse lugar de proteção, onde está apontado, direcionado todos os movimentos que nós podemos fazer aqui durante a vida. Temos diante de nós os dias e queremos proclamar, profetizar para eles que sejam dias de graça, dias de benevolência, dias de misericórdia, dias, sim, de força de criação aqui nessa dimensão. Dias de prosperidade, dias de bênçãos que vêm dos mundos espirituais para o bem. Dias em que nós teremos o sorriso nos nossos lábios, que é o resultado daquilo que está acontecendo na nossa centralidade, no nosso Tiferet, no nosso mundo espiritual. Profetizamos para os dias que se seguem exatamente as bênçãos que vêm a nós
nosso favor, bênçãos de paz, de alegria, de prosperidade, de boas notícias, de imagens que reflitam o Gan Eden diante dos nossos olhos. Assim também, se porventura, nos dias que se passaram, o nosso nome foi utilizado, Haz e Shalom, para decretos negativos contra nós ou contra outros, que tu possas, nesse momento, anular. Se porventura foi dito ou utilizado o nosso nome em círculos, em rodas, em bocas que muitas vezes não estão conectados com o pacto da Torá, e tu possas retirar os nossos nomes desses lugares escuros. Nos põe nesse lugar de hesed, de luz, de misericórdia. Nessa sala do trono, da qual a intimidade é corriqueira diante de ti. Sonda os nossos corações. Verifica se há em nós alguma inclinação para os caminhos do Egito. Retira toda a estreitez, tudo aquilo que tenta prender ou impedir a nossa alma de transitar livremente e fluidamente aqui nessa dimensão. Verifica os recipientes que tu nos deste, o nosso corpo, desde o alto da cabeça, aquilo que nós temos consciência e aquilo que nós não temos consciência. Todos os sistemas operantes dentro do nosso corpo. Que tu possas, nessa manhã, purificar, limpar, retirar todo e qualquer resíduo que, porventura, tenha causado algum declínio, alguma queda. Unge a nossa cabeça. Faz com que o nosso cálice transborde. Ergue os nossos ombros. Ergue a nossa cabeça. Estabelece a tua coroa. Nos conecta contigo. Estende o teu cetro de justiça. Que o caminho à nossa frente esteja aplanado. Mas não só esteja aplanado, mas que todos os perigos escondidos possam ser retirados nessa manhã. Firma os nossos pés, para que possamos transitar erguidas aqui nessa dimensão. Nos trouxemos nesse momento, ou trazemos nesse momento, caso você ainda não tenha feito, aqueles que estão sob nossas responsabilidades diretas, como os nossos filhos e filhas, maridos, esposas, mas também aqueles que temos influenciado com os nossos gestos, palavras, ação, para esse lugar, para essa centralidade de proteção. Que nesta manhã a tua graça possa repousar sobre cada um deles, que a tua proteção possa ser algo visível, que eles possam transitar como quem está no braço do seu Pai, completamente protegido, alheio a qualquer circunstância adversa. Nos envolve com teu amor, com tua graça, com tua proteção. Prepara não só os caminhos dessa semana, mas os caminhos da vida. Se porventura há na boca daqueles que maldizem os nomes dos nossos, que tu possas, nessa manhã, fazê-los vomitar. Limpa, purifica, restaura. Sela-os com o teu poder e a tua graça. Se porventura houve o lançar de olhos malignos, de palavras que destroem, Haz e Shalom, que sejam anulados nos mundos espirituais e que isso seja decretado, selado e gravado nos mundos físicos, em todos os aspectos. Derrama sobre nós a tua graça, Pai, o teu amor constante, a tua benevolência. Nos faz andar de cabeça erguida nessa dimensão, prover para nós um caminho onde quer que alcemos os nossos olhos, possamos reconhecer a tua presença. Tira do nosso coração toda idolatria, todo bezerro de ouro, toda e qualquer circunstância que nós temos posto entre ti e nós. Faz com que realmente estejamos conectados contigo. Todas aquelas pessoas que porventura já passaram aqui por esse canal, que se inscreveram, que já ouviram, que já assistiram algum vídeo, que começaram empolgados, mas por causa das adversidades, muitos se afastaram. Tu possas, nesse momento,
fazer reacender essa chama, essa luz, conectando não com pessoas, mas contigo. Prover para essas pessoas um momento de misericórdia. Vamos todos, queridos. Bem-aventurado o homem. Você já pode deixar a sua moeda a postos, né? Sua água também aberta, por gentileza. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem participa da reunião dos insolentes. Mas, ao contrário, se volta para a lei do Eterno e dia e noite a estuda. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à ruína. Salmo 23. Um salmo diga o seu nome, pelos méritos de Davi. O Eterno é meu pastor, por isso, nada me pode faltar. Ele não pode me faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e o teu bordão me darão apoio e conforto. Me preparas uma mesa de delícias na presença de meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Salmo 91. Vamos todos. Quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei, ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro e da peste que assola tenebrosamente. Ele te cobrirá com suas asas e sob elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca seu alvo durante o dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Ainda que tombem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente teus olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada aos ímpios. Pois disseste, o Eterno é meu refúgio, e fizeste tua a morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, e nenhuma calamidade se aproximará de tua tenda. Pois ele encarrega seus anjos cuidarem de ti e de te protegerem por todos os caminhos. Tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropece teu pé em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente, sem perigo. Ele se uniu a mim, portanto o protegerei. Mantê-lo-ei a salvo, porque me ama. Quando me chamar, hei de responder-lhe. Estarei com ele quando enfrentar atribulações. Resgatá-lo-ei e farei com que seja honrado. Contemplá-lo-ei com uma longa vida e o farei ver o meu poder salvador, disse o Eterno. Salmo 121. Um cântico para ascensão, para elevação. Ergo os meus olhos para o alto, de onde virá o meu auxílio. O meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale o teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Deus é a tua proteção, como a sombra te acompanha à sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerás de noite sob o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. Estarás sob sua proteção, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Salmo 150. Selando o Terrilim. Louvado seja o Eterno. Vinde louvá-lo em seu santuário. Louvai-o diante do firmamento, onde se manifesta o seu poder.
Louvai-o pela grandeza dos seus atos. Louvai-o como deve ser louvado por sua extraordinária dimensão. Louvai-o ao som do chofar. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com melodias e ritmo. Louvai-o com a música de órgãos e flautas. Louvai-o com o clangor de símbolos. Louvai-o com altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos, se assim você o é, todos nós o somos, louvemos ao Eterno. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Vamos entrar agora em algumas tefilotes específicas. Dentre elas, a bênção para os filhos. Você pode vocalizar ou você pode trazer à sua mente agora o nome do seu filho, da sua filha. Caso você não tenha, entre nesse carral, nessa congregação, para que possamos precipitar essa luz, exatamente que seja depositada nos recipientes na vida dos nossos filhos e filhas. Vamos todos? Ó Senhor do Universo, faz com que os nossos filhos, você pode dizer o nome deles, se dediquem ao estudo da Torá por reconhecerem seu valor, desta forma irradiem sua luz, sejam física e mentalmente saudáveis e tenham bom caráter. Concede-lhes uma longa vida boa e abençoada, que anseiem aumentar seus conhecimentos, tendo sempre temor ao céu acima da terra. Protege-os da inveja, da irresponsabilidade e de todo mal. Que suas mentes sejam equilibradas para que possam melhor te servir. Por tua grande misericórdia, concede-nos o mérito de completar nossos dias na extensão da vida que nos designaste, com amor, alegria e paz, tendo o mérito de educar nossos filhos e filhas para a Torá e para as boas ações, e que possamos conduzi-los com saúde ao matrimônio. Faz com que encontrem o par que eles predestinaste e que não sejam rejeitados pelos outros. Abençoa nosso trabalho e a ação das nossas mãos, para que tenhamos meios suficientes para lhes poder conceder toda a ajuda de que precisem, e que essa ajuda seja com satisfação, abundância e alegria. Que eles, por sua vez, gerem filhos bons, justos e saudáveis, que sejam dignos e dignifiquem todo o povo de Israel. Que vivam e perdurem sempre se mantendo a teu serviço, cumprindo tua Torá por muitos e muitos anos, e que se multipliquem seus descendentes, seguindo sempre este caminho por gerações e gerações. Que teu grande nome não seja jamais profanado por nós ou por nossos descendentes. Concede-nos com saúde e êxito todos os desejos de nosso coração, e que sejam efetivamente para o bem. E que as palavras de minha boca e os pensamentos de meu coração sejam por ti recebidos no momento de graça, o eterno meu Deus, que esta seja a tua vontade, e todos nós selamos com amém, amém, amém. Você que é filho, filha, e quer direcionar agora uma bênção para seus pais, vamos todos. Que seja de tua vontade, ó eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, fazer com que nosso pai e nossa mãe gozem de boa saúde, sejam fortes para servir-te com a plenitude de seu ser e a alegria de seus corações. Faze florescer em nosso coração o desejo de obedecer-lhes e honrá-los como nos ensinam teus mandamentos. Que eles nos criem para o saber e o cumprimento da Torá. Que venhamos a constituir famílias que sejam os caminhos de nosso povo e primem pela prática constante de boas ações. Que seu trabalho alcance sucesso e que nada lhes falte, nem venha faltar. Concede para o bem todos os desejos de nosso coração, ó Pai Celestial. Seja a nossa salvação e a de todo o povo de Israel. Que tenhamos sempre o mérito de dignificar e honrar a Torá e o teu grande nome. E que as palavras de minha boca e os pensamentos do meu coração sejam por ti recebidos no momento de graça. Ó eterno meu Deus, que essa seja a tua vontade, e todos nós selamos com amém, amém, amém. Para você que tem um cônjuge e quer direcionar essa bênção, vamos todos. Que seja a tua vontade, ó eterno nosso Deus e Deus dos nossos pais, Avraham, Isaac e Jacob, cuidar e guardar sempre, diga o nome dele ou dela, o meu esposo, esposa, afastando dele todo mal, doença ou infelicidade. Concede-lhe uma vida próspera e longa, com abundância, respeito e honra. Propicia-nos uma descendência que floresça praticando justiça e seguindo os caminhos da retidão. Semeia em nossos corações amor, paz, confiança e amizade,
para que estejamos sempre voltados um para o outro e não venhamos a nos voltar para estranhos. Que em nossos corações estejam sempre presentes amor e temor a ti, e que estejamos sempre prontos a cumprir tua vontade como pessoas íntegras, praticando caridade e benevolência para com todos os seres humanos. Abençoa cada um de nós, conforme está escrito. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que ele te acompanhe e te seja clemente, que ele a ti se volte e te conceda sua paz, e torne realidade as palavras que constam em tua Torá. O Eterno te preservará e manterá com vida, para que sejas feliz sobre a terra. Que esta seja a tua vontade, e todos nós selamos com amém, amém, amém. Para você que quer, deseja encontrar um par, né, uma pessoa para compartilhar a vida, vamos todos, e no final, você que deseja, você sela com o amém, sim? Vamos lá. Que seja a tua vontade, ó eterno meu Deus e Deus de meus pais, que em tua infinita misericórdia e imensurável bondade eu encontre o meu respectivo par na hora certa, um parceiro adequado para constituir uma família e ter filhos, que seja estudioso, conhecedor da Torá e temente a Deus, descendente de pessoas justas, corretas e temerosas, da mesma forma que encontraste para Adão, Avraham, Isaac, Jacob e Moshe, cada um na devida hora e no momento certo. E que essa pessoa que predestinaste a mim seja uma pessoa boa, afável, bondosa, amistosa, inteligente e temente a ti, generosa na prática da caridade e benevolente, sem defeitos, sem falhas e carências, que não seja irracível, mas sim que seja uma pessoa humilde, calma, saudável e forte, e que as intrigas e desígnios dos malévolos não me impeçam de encontrá-la. E que as palavras de minha boca e os pensamentos de meu coração sejam por ti recebidos no momento de graça, ó eterno meu Deus, e aqueles que desejam selam com Nesse momento você pode pegar a água, colocar aí diante de você, na altura da sua boca ou direcionada à sua frente, destampada de preferência. Vamos todos? Ó Senhor do Universo, concede por tua infinita misericórdia, força, saúde, vigor, energia e plena capacidade a todos os nossos órgãos para que funcionem adequadamente, a fim de que nem doença ou dor possam nos afligir. Então, com alegria e felicidade, melhor te serviremos. Prolonga nossos dias e faze com que sejam todos bons e felizes. Guarda-nos sob a sombra de tuas asas, a nós e a nossa família, para que não sejamos atingidos por nenhum mau desígnio. Que possamos, confiantes e revigorados por ti, cumprirmos a missão que tenhas nos determinado. Que essa seja a tua vontade. E todos nós selamos com amém, amém, amém. Ainda com a água direcionada, sigamos. Que seja a tua vontade, ó eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que ao lembrar os méritos de nossos patriarcas, a benevolência de Avraham, a força moral de Isaac, a harmonia de Jacob, que te comovas e pleno de misericórdia, remova-se sobre nós todo o mal e nos abrigue sempre, sempre, sempre à sombra das tuas asas. Faze com que seja saudável nosso corpo e protege-nos contra todos os sofrimentos, contra as doenças e contra as ameaças. Não permita que sejamos envolvidos por pensamentos confusos, por insensatez e aflição. E concede-nos paz e tranquilidade. Dá-nos força e saúde para melhor te servir, te amar e te temer. Prolonga a extensão dos nossos dias. Faz com que sejam bons e felizes e que prosperemos e alcancemos êxito no que fizermos. Que essa seja a tua vontade, Adonai, e todos nós selamos com amém, amém, amém. Você pode tomar 4 goles nesse momento. Pode colocar do seu lado direito ou deixar à sua frente, descoberto, por gentileza. Você pode pegar agora a moeda, caso você tenha, e você que já fez a sua tzedaká pode simplesmente abrir as suas mãos ou erguer a sua mão direita. E vamos todos. Que seja a tua vontade, ó eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que meu alimento e sustento, bem como de minha família e de todo o teu povo Israel, sejam coroados, aprovados, ratificados por ti, de modo que não necessitemos da caridade alheia, nem dos seus empréstimos, mas somente da tua generosidade sempre plena, aberta, sagrada e ampla.
Que todo o meu trabalho e minhas ocupações sejam uma bênção e que nunca conduzam à pobreza, mas sim me conduzam à vida e não à morte. E que jamais seu nome seja profanado através de mim, e sim que eu possa sempre ser útil e benéfica a ti e a todos. Enche minhas mãos de tuas bênçãos e faze-me saciar de tua bondade, assim como fizeste aos que saíram do Egito. Porquanto tu, Eterno, bendisseste e bendizes sempre. Os olhos de todos se voltam para ti com esperança, e o alimento de que precisam lhes proporciona no tempo apropriado. Abre tuas mãos e satisfaz os anseios de todos os seres. Confia teu fardo ao Eterno, e ele te sustentará, e não permitirá que desfaleça o justo. E vós, ó almas sagradas e puras, pleiteai ao Eterno por mim e por minha causa, para que exalte meu poder, exalte minha estrela, para que eu possa servi-lo eternamente com o coração íntegro. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Depositamos, então, a nossa tzedakah. E vamos seguir para as 18 bênçãos. Vamos visualizar da direita para a esquerda, sempre as letras em hebraico. Em seguida, vamos vocalizar em português. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que outorga ao galo inteligência para distinguir entre o dia e a noite. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que abre os olhos dos cegos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que liberta os prisioneiros. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que endireita os encurvados. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que veste os despidos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que outorga força ao que está cansado. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que provês a todas as minhas necessidades. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que fortaleces Israel com bravura. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que coroas Israel com esplendor. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste uma idólatra. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste uma escrava. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que me fez conforme a tua vontade. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que removes o sono dos meus olhos e a sonolência das minhas pálpebras. Que seja tua vontade, ó eterno meu Deus e Deus de meus pais, que me habitues a tua Torá e me faças me apegar a teus mandamentos. Não me deixes cair no pecado, na iniquidade, na tentação ou no desprezo. Afasta-me da má inclinação e faz com que eu me apegue à boa inclinação, e subjuga as minhas inclinações naturais para que te sirvam. Outorga-me hoje e todos os dias. Outorga-me hoje e todos os dias graça, bondade e misericórdia em teus olhos e nos olhos de todos que me contemplem, e concede-me boas graças. Bendito és tu, eterno, que outorga boas graças a teu povo Israel. Que seja a tua vontade, ó eterno meu Deus e Deus de meus pais, que me libertes hoje e todos os dias. De quê? Dos insolentes e da insolência. De um homem mau, da má inclinação, de um mau companheiro, de um mau vizinho, de uma má ocorrência, do mal olhado, da difamação, de um julgamento adverso e de um adversário implacável, quer seja ele filho da aliança, quer não seja filho da aliança, e do julgamento do Gueinã. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo,
que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou ocupar-nos com as palavras da Torá. Visualizamos da direita para a esquerda. Continuemos. E, por favor, torna agradáveis ao eterno nosso Deus as palavras da tua Torá em nossa boca e nas bocas de teu povo, a casa de Israel. E que sejamos nós, nossos descendentes, os descendentes de nossos descendentes e os descendentes de teu povo, a casa de Israel, todos conhecedores do teu nome e estudiosos da tua Torá, por sua própria essência. Bendito és tu, eterno, que ensina a Torá ao teu povo Israel. Mais uma vez, visualizamos da direita para a esquerda, transformando os acusadores em defensores. Din em Hesed. Vamos todos? Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos concedeu a tua Torá. Bendito és tu, eterno, que dá a Torá. Você pode, nesse momento, colocar as suas mãos na posição de receber, ou simplesmente baixar um pouco a sua cabeça. Essa é chamada código arônico, não é? A bênção sacerdotal. E ela é dita, vocalizada, quando o Kohen Gadol estendia sua mão na direção da boca e proferia as palavras que saem de 5 lugares específicos. Essa é uma tefilá corretiva. Vai daber Adonai el Moshe lemor, daber el Aron ve'el banav lemor, kota berechu et bener Israel amolechem. O Eterno falou a Moisés, dizendo, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoarão os filhos de Israel, dizendo-lhes, Yavarechecha Adonai veishmecha, Yair Adonai panav elecha vichonecha, Yasar Adonai panav elecha veasen lecha shalom, vesamu et shemi al bener Israel vani avarehem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno ilumine seu rosto sobre ti e te dê graça, que o Eterno volte o seu rosto para ti e ponha paz em ti, e porão o meu nome sobre o povo de Israel, e eu vos abençoarei. Inspirem. Se você puder tomar mais um pouco de água nesse momento, sempre priorize, quando nós estivermos aqui utilizando esses 2 elementos, a água que você tomar, verifica se pode ser em 4 goles. Esses 4 goles, eles estão conectados com Yud-Kei Vav-Kei, e restaura o nome do Eterno sobre as nossas vidas. Se você pode, nesse momento, você estende a tua mão direita na direção dos seus olhos e vamos trazer essa unidade. Não nos esqueçamos que o Shema Israel, vocês têm as aulas, né, que vocês podem utilizar, verificar, mas de forma simples. Nós sabemos que nós temos 6 palavras, e essas 6 palavras estão conectadas exatamente com todo o Zerampim, com o mundo da formação. O lugar onde, uma vez formado, é aquilo que se estabelece diante dos nossos olhos. Quando nós vocalizamos, nessa manhã de Hesed, o Shema Israel, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo com que essa unidade, se porventura, Haj Shalom, houve alguma quebra, alguma queda, algum distanciamento, isso é restaurado nesse momento. Então, você põe a sua mão direita sobre os seus olhos e vamos todos, numa só congregação, numa só alma, excitarmos quando chegarmos na palavra Errad, que vai desde Aleph. Você sabe que a letra Red tem 8, né? Tem uma guimátria de 8, então vai desde Binar até Malhut, passando pelas portas até chegar nas nossas vidas. Vamos todos? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um. Um tom mais baixo, Baruch Shem Kevod Malchuton Leolam Vaed. Bendito é o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Amém, vem amém.
Baruch Hashem, queridos. Sim, vamos nos posicionarmos mais uma vez. Eu espero que diante de você tenha aí, obviamente, você pode deixar o seu recipiente de tzedakah aberto, a sua água aberta também, mas para todos vocês que já fizeram a sua tzedakah, que o Eterno também vos abençoe. Recipiente com certeza não é aberto diante dos olhos do Eterno. Bom, nós sabemos que durante esse período de tempo nós temos trazido, por exemplo, nós fazemos a bênção ali, né, da leitura, do estudo da Torá, que é muito importante. A estrutura da Torá, o estudo da Torá garante que esse mundo ele não é destruído. É muito importante. Na verdade, é uma das profissões, se pudesse perguntar, sabe quando você vai fazer, né, não sei se você já teve a oportunidade, mas, por exemplo, quando ia fazer ali entrevistas com pessoas para começar a trabalhar, ou então quando você está num círculo em que as pessoas precisam se apresentar, geralmente elas dizem seu nome e o que elas fazem, correto? Então, por exemplo, a pessoa dizia, eu sou Ana Carolina e eu trabalho eu sou advogada, por exemplo, a pessoa dizia, né? Ou seja, dizia o seu nome e aquilo que ela fazia, porque grande parte das pessoas, elas se relacionam e se identificam com o que elas fazem. E é normal, sabe por quê? Porque nós estamos no mundo de Asiá, é o mundo do fazer. Entende? Então, as pessoas se identificam muito com aquilo que elas fazem, apesar de não serem aquilo que elas fazem. Então, se nós pudéssemos perguntar a Israel, as almas de Israel, ela diria, eu sou Israel, sim, e o que é que eu faço aqui? Eu simplesmente elevo todas as coisas, sim? Eu simplesmente retifico todas as coisas. Eu estou aqui, o meu fazer é a retificação desse mundo por completo. Então, é exatamente isso que nós fazemos, correto? E mais, e como você faz isso? E aí Israel responderia, eu faço isso estudando a Torá. Então, estudar a Torá não é só, digamos, algo corriqueiro, algo que, na verdade, pode ser colocado em segundo plano. Na verdade, para toda a alma de Israel, o trabalho dela é estudar a Torá. Porque quando você estuda a Torá, você mantém esse mundo estruturado e, na verdade, faz o quê? Com que ele seja retificado. Então, esse é o trabalho de Israel. Ainda que você queira se envolver com outras atividades, não esquece que a alma de Israel está aqui exatamente para manter esse mundo erguido e fazer todas as retificações. Então, o seu trabalho como Israel é estudar a Torá. Tá bom? É por isso que nós recitamos a bênção. E por que vem essa bênção? Porque realmente, né, depois que nós fazemos as bênçãos, as 18 bênçãos, depois que nós fazemos ali o Shemar Israel, você sabe que tem outras estrofes do Shemar Israel, mas tudo está contido nas 6 primeiras palavras. Nós recitaremos daqui a pouquinho, concluiremos, né, com a oração Ana Becor, mas podemos fazer uma pausa exatamente para o quê? Para estudarmos. Isso faz parte da própria tefilá da manhã, faz parte da própria estrutura do Sidur. Sim, o estudo da Torá, apesar de chamarmos de estudo, na verdade, ele está dentro, né, dessa estrutura como se fosse uma tefilá. Ok? E o que é que nós temos feito? Na verdade, nós estamos transitando, né? Você sabe aí, por exemplo, que nós temos observado a cada domingo, sempre que o Eterno nos tem permitido estarmos aqui, trazermos aí algumas tefilotes de dentro do Sidur, da ordem estabelecida, utilizada dentro, por exemplo, desse escopo de ser um judeu. E, por favor, judeu aqui não é uma coisa ou algo estabelecido fisicamente, geograficamente, mas a alma de Yehudá. Yehudá, você sabe que é aquela alma que fala, que tem o poder de falar e de criar aqui nessa dimensão, certo? E nós temos visto aí, obviamente, desde o Moderanim, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, já passamos pelo Shemar Israel, verificamos um pouco, temos estudado a oração Ana Becor, mas nós temos, por exemplo, para concluirmos ou deixarmos ali um tempo espaçoso, né, de pelo menos 20 minutos para fazermos as nossas tefilotes iniciais, ou pela manhã, né, que é o serviço exatamente aí de Shacharit, pelo menos essa estrutura para dar o tom da nossa semana vai até ali, a Amidá. Nós ainda não chegamos lá, mas se assim o Eterno nos permitir, quando terminarmos essa semana, ou essas semanas da contagem do Homer, da qual nós temos estudado, não é? Um pouco, na verdade, temos só trazido aqui a consciência de que, na verdade, cada uma dessas palavras que contêm ou que formam as sentenças ali da oração Ana Becor, na verdade, é muito mais profundo do que uma simples tefilá. Fala, na verdade, de que nós temos visto das paradas que qualquer alma, no nível macro e no nível micro, sempre que sai do Egito ou adentra o
corpo, através do seu nascimento, para chegar na sua terra prometida, cumprir os seus objetivos, vai passar por essas estações, por essas paradas que estão codificadas ali dentro do Sefer Vaikra, do Sefer Bamidbar, as paradas, né? Ou seja, as 42 paradas que Israel faz desde a saída do Egito até chegar, atravessar o Rio Jordão e chegar à terra prometida. Uma vez que ele entra na terra prometida, também encontra ali 7 povos estabelecidos, da qual o Eterno dá, obviamente, né, todo o subsídio, tudo aquilo que foi treinado no deserto para vencer esses povos. E, obviamente, nós já sabemos que a Torá, ele é o quê? É um documento codificado. Eu não posso olhar para a Torá e entendê-la na sua literalidade, sabe por quê? Porque, na verdade, ela fala metaforicamente. Eu preciso entender que essas paradas, elas estão acopladas, apontadas exatamente para todo o percurso, né, da alma aqui nessa dimensão, e também preciso entender que esses povos que, na verdade, Israel encontra na Terra Prometida são forças ou energias que a própria alma encontra como o quê? Como oponente dentro desse espaço de tempo. Então, olha só, quando nós olhamos para a Torá e entendemos, acoplamos isso à nossa mente, de que eu não posso levar a Torá na literalidade, mas eu preciso adentrar os seus códigos, uma vez que abrimos essa casca, essa parte mais sólida, não é? Ou seja, esses inícios que é chamado ali de Peshat, de Remes, de Drash, e chegamos no Sod, no segredo, entramos nesse pardês, nesse jardim, o que é que nós desfrutamos dentro do jardim? A própria Torá nos diz que esse lugar é chamado de Gan Eden, lugar de delícias. Então, nós precisamos adentrar-nos profundamente. Uma vez que adentramos esse lugar, percebemos com os nossos olhos já purificados que o quê? Que aquilo que, na verdade, o Eterno tem para nós através da Torá é exatamente as delícias que nós precisamos para vivermos aqui em todos os aspectos, desde o mundo físico, desde os aspectos mais baixos da nossa alma, que é justamente a Nefesh, até o mais alto, que está conectado exatamente com o quê? Com esse mundo espiritual, certo? Então, nós temos visto durante esse período de tempo exatamente a oração na Becor. Sim, e porque nós temos visto a oração na Becoa, porque nós estamos dentro da contagem do Homer. Mas assim que terminar, se assim o Eterno nos permitir, voltaremos ao curso normal, digamos, né? E veremos agora, depois, se assim o Eterno nos permitir, exatamente a oração, a Tefilá, a Amidá, que é chamada reza, né? Ou a Tefilá silenciosa. Agora, queridos, não esqueçam também, e aqui fica um aviso para aquelas pessoas que perguntaram, e o PDF da aula, né, do círculo de oração, as aulas, onde estão? Vocês sabem que, por exemplo, nós abrimos aqui pela manhã, no domingo pela manhã, e fazemos, né, todas as nossas tefilotes, mas todo o material que, caso você queira imprimir, baixar, guardar, arquivar, enfim, seja o que você queira fazer, sempre vai estar na membresia. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas durante esse período de tempo que temos iniciado a contagem do Homer, na verdade, os círculos de oração, todos eles que nós temos feito aqui pela manhã, ele está aberto, livre para qualquer pessoa assistir normalmente, e os PDFs, eles não têm sido postos dentro da membresia. Por quê? Porque uma vez que nós colocamos lá, automaticamente o YouTube fecha para o público geral. E não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês tenham todo esse material durante, pelo menos, a contagem do Homer, aberto para que você possa desfrutar. Depois desse período, aí sim nós vamos deixar lá dentro da membresia, e você que é membro aqui do canal, e desde já agradeço pelo seu compromisso, né, por você estar conosco junto, né, nessa jornada, fazendo com que realmente essa Torá ela seja levada muito mais longe. Aí sim nós estaremos colocando lá todos os PDFs de todas as aulas, então fiquem de todas as aulas, que eu digo, todos os círculos de oração, então fiquem tranquilos, que tudo vai estar no seu devido lugar, no seu devido tempo, tá bom? Bom, uma coisa que a gente precisa guardar na nossa mente, queridos, de verdade, é que essa oração na Becoa, se nós observarmos direitinho, cada uma das sentenças e cada uma das palavras aponta exatamente as nossas paradas aqui nessa dimensão. Às vezes, obviamente, temos assim uma visão muito ordinária, não é? Digamos, até um pouco medíocre, no sentido de que olhamos a Tefilá, olhamos a oração e dizemos, ok, essa oração aqui quer dizer assim, assim, assim. Não, é muito segredo, são muitos, na verdade, capas e capas, véus e véus, que quando nós vamos desvelando, vamos encontrando e fazendo com que essa luz esteja muito mais aparente e que nós realmente possamos nos banharmos nessa luz. Uma vez estando nessa luz, obviamente a nossa vida ganha clareza. E por que a luz é tão importante aqui nessa dimensão? Porque nós estamos em uma dimensão, queridos, que é chamada dimensão escura. Longe da luz, ou seja, essa luz ela vai defratando, sim, exatamente desde Keter até Malkut, e aqui é chamado de Olam, ou seja, de mundo, de ocultamento, sim, que vem justamente da palavra ocultado. Então,
você perceber Deus aqui é muito mais complexo. Por quê? Porque ele está ocultado por véus. Certo? E essas tefilote que nós fazemos, mesmo que nós não enxerguemos 100%, porque quando você recita Anaber, Roa, Gedulai, Eminecha, Tati, Serurá, ok, você pronunciou, mas os teus olhos não conseguem contemplar com clareza, afinal de contas, o que quer dizer cada uma dessas palavras. Por quê? Porque, na verdade, o segredo só de aquilo que está ocultado é inerente à tua alma mais elevada. Mas, ainda assim, mesmo que esteja ocultado, uma vez que você faz isso com mais consciência, você consegue trazer essa luz, acoplar a tua alma e você, obviamente, transitar muito mais seguro. Vocês lembram que nós temos visto, por exemplo, que essa tefilá, que essa oração, Ana Becor, cada uma das sentenças estão conectadas exatamente com os 12 mazalotes, ou seja, com os 12 meses, com as pessoas que desceram por cada um desses mazalotes? Sim. Então, quer dizer, vamos prestar atenção, que, por exemplo, deixa eu só colocar aqui na tela para que realmente nós possamos termos um pouco mais, não é? De consciência daqui, a respeito daquilo que nós estamos fazendo, ok? Espero que vocês estejam vendo. Espero que sim. Bom, nós temos aqui a oração na Becor por completo, foi colocado aqui exatamente colorido, né, em cores, propositadamente, porque as cores elas não são aleatórias, elas são representativas e são, na verdade, receptáculos de consciência divina. As cores elas mostram ou revelam, digamos assim, o propósito da alma, certo? Por exemplo, quando você vai assinar um documento, você pode assinar um documento com uma caneta de cor vermelha? Dificilmente, não é? Geralmente é pedido azul ou preto. Por que azul ou preto? Você já percebeu? Azul porque toda a estrutura de mundo é regida pela misericórdia do Eterno. Sim? E preta, por quê? Porque todo mundo diz, né? A Torá, não a Torá escrita, mas a Torá oral diz que todo mundo foi criado, a Torá foi escrita fogo branco e fogo negro. Sim? Ou seja, você sempre tem, né, uma folha branca, a parte do pergaminho branco, e as letras, elas são em negro, são na cor preta, correto? Então, toda a estrutura do mundo está em fogo preto, fogo branco e fogo negro, e tudo que nós queremos assinar ou tomarmos como compromisso, geralmente deve ser pelo lado de Hesed. Certo? Bom, vamos lá. Nós temos aqui as sentenças, todas as sentenças da oração na Becoa estão conectadas exatamente com os 12, ou com os 12 mazalotes, não é? Que são chamados de signos ou sinais em português, correto? E não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, aqui na sentença, Berroto Hana Berroto não, Baharém, Taharém, Harameit, Sacaterra, Tamim, Gomlen, está conectado o Masal de Leão, de Câncer. Por quê? Porque ambos aqui, por exemplo, aqui está conectado com o Tiferet ou com o Sol, tá? E aqui com a Lua. E ambos, eles não dividem planeta, digamos assim, certo? Já me perguntaram por quê. Bom, mas independente disso, inclusive eu verifiquei aqui que precisa ser verde, depois eu conserto para vocês antes de disponibilizar, né, exatamente aí para vocês, mas enfim, vamos lá. Independente dessas circunstâncias, eu só quero que vocês guardem o seguinte, que, por exemplo, agora nós estamos nessa sentença que é justamente o quê? Hassim, Kadosh, Berroto, Hana, Reira da Terra. Nós estamos Rod, correto? Nós temos Hesed, Gevurat, Fered, Netza, Rod, certo? Nós estamos nessa dimensão, na oração na Becoa. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois vocês sabem que tem Malhut, que nesse caso seria a vocalização de todas as palavras e a união das suas letras iniciais, correto? Que é justamente aqui a letra Het, letra Kuf, letra Bet, letra Tet, letra Nun, letra Ain, que forma uma nova sentença, que é justamente o quê? Hakab Taná. Então, essa sentença, que guardam essas paradas específicas, que está codificado na Torá através das 42 paradas, essas 7 das 42 estão direcionadas, ou pelo menos as pessoas que desceram por esse Masal, que é justamente a Libra, né, no mês de Shiré e no mês de Touro, no mês de Iá, correto? As pessoas que desceram, as almas que adentraram essa dimensão por esse Masal, quer dizer que essas paradas, você deve observar o que aconteceram, quais foram os acontecimentos.
Obviamente, aqui o que nós temos trazido é só, primeiro, essa consciência de que, na verdade, essa oração, cada palavra está conectada exatamente com essas vindas. Por quê? Porque, independente do macro ou do micro, se você quer alcançar qualquer objetivo aqui nessa dimensão, quer dizer que você está longe dele. Você está num lugar diferente daquilo que você gostaria de estar. Esse lugar distante é chamado de Egito. Sim? Ou, saindo desse lugar estreito, você transita pelo deserto até chegar na sua terra prometida, que é o objetivo pelo qual você quer, né? Ou veio a essa dimensão, não só isso, mas nos seus aspectos cotidianos. Esse período, chamado de vida, ele é composto por 42 paradas. No macro, quer dizer que nós podemos transitar para essa dimensão, sair e entrar 42 vezes. E, obviamente, aqui não leve em consideração 42 como sendo 42. 40 mais 2. Não. 40 está conectado exatamente com o quê? Com o tempo que Moisés subiu ao monte e passa ali 40 dias e 40 noites. Já mudou. Sim? Não está falando literalmente de 40. De 40 vezes. Esse 40 está conectado com a revelação e o recebimento completo da Torá, a ponto de chegar no nível em que essa alma chega na estatura de Adão. Então, 40 está conectado exatamente com isso. 2, você sabe que a guimátria da letra Bet é 2. Bet é todo mundo de Bet. Todo mundo que nós vivemos se chama mundo de Bet, mundo de Beriá, que é justamente a partir de Beriá, correto? Nós temos a Torá de Beriá, uma Torá que foi fragmentada, que você precisa unir as partes para formar aquilo que vai ser fisicalizado. É por isso que Beriá vem logo depois de Beriá, nós temos Yetzirá, o mundo da formação, onde tudo que é formado ali simplesmente se manifesta diante de você em Malhut, no mundo de Asiá. Certo? Então, vamos lá. Voltando só para que nós não estiquemos muito, né? Porque você tem muita coisa para fazer e hoje é o seu dia, geralmente grande parte das pessoas no domingo ela começa a organizar e está certíssimo organizar toda a sua semana. Então quer dizer, queridos, que aqui, por exemplo, né, as pessoas que desceram por esse masal precisam prestar mais atenção em cada um deles, mas não nos esqueçamos, tá? Só voltando para a gente não deixar solto, a letra Bet também, ou o número 2 de 42, né, a guimátria de 2, também são os desejos que nós trabalhamos aqui nessa dimensão, que é a coluna da direita e a coluna da esquerda. Uma vez que nós trabalhamos os nossos desejos, dar e receber, né? Ou outorgar, né? E o ser outorgador e realmente receber essa outorgação, transformar isso, quer dizer, tudo está dentro desse 42. É muito mais do que simplesmente, são 42 vezes que a alma vem para essa dimensão. Não, 42 está conectado com o mundo de Bet, com os desejos a serem trabalhados, e 40 está conectado exatamente com essa subida, aí não é o recebimento da Torá. Inclusive, nós estamos, né, durante esse período de tempo de 7 semanas, 49 dias, no 50º dia, é exatamente 40. Como assim? No 50º dia é 40, porque é exatamente nesse 40º ou nesse dia 50 que nós alcançamos 40, né? A guimátria de 40, que é o recebimento. Estaremos nesse cume desse lugar, né? Desse lugar elevado para a nossa alma, recebendo a Torá. Então, os números aqui também guardam segredos. Você não pode olhar, 42 quer dizer 42 vezes, quer dizer, então, que a minha alma desce para essa dimensão 42 vezes. Calma, 40 está conectado com todo esse recebimento da Torá. Não nos esqueçamos que 40 também é a guimátria da letra Me, e a letra Me é exatamente aquela que é uma das mães da árvore da vida. Então, aqui nós já vamos para vários lugares, tá bom? Mas, enfim, só para que você entenda, durante esse período de tempo, essa semana, nós estamos, inclusive, hoje em Tiferet de Hod, correto? E nós estamos nessa sentença da oração na Becoa. Quer dizer que durante essa semana, esses dois mazalotes, né, Libra e Touro, ou aquelas pessoas que desceram no mês de Shiré e no mês de e no mês de Iá, então, quer dizer que essas paradas devem ser observadas com um pouco mais de afinco do que, por exemplo, uma pessoa que desceu aqui na primeira sentença. Sim? Essas paradas aqui fazem parte exatamente dessa sua vinda. E não só isso. Não é que as outras não façam. Todas elas fazem. Mas você deve dar ênfase a ela, certo? Então, quer dizer que quando você faz a oração na Becor, essa semana, ou cada uma das sentenças que estão conectadas com as semanas do Homer, ou até mesmo com os meses, porque vocês sabem que regem cada um dos meses, correto? Então, você deve prestar atenção, porque é aquilo que eu digo, essa é a sua aerolínea, né? Ou seja, é sua pista de decolagem e de pouso. Certo? Bom, vamos lá.
Vamos fazer, vamos estudar só as paradas, pelo menos dar um toque nas paradas hoje, dessa sentença específica, e nós concluiremos, se assim o Eterno nos permitir, recitando a oração no Becor, tá bom? Deixa eu só sair aqui, que eu acho que fica sempre mais visível, não dá para ver se está aí na frente de vocês ou não. Bom, esses são os povos, né, que eu disse para vocês no início. Nós estamos aqui, então, olha, nos Girgaceus, os Girgaceus, né, com Z, porque o S no meio de duas vogais são de Z. Vamos lá. Então, nós estamos aqui nessas paradas, correto? 29ª até a 35ª. Nós, desde Hesed de Rode até Malhut de Rode, já sabemos que estamos nessa sentença. Assim, Kadosh Berhutu na Rira da Terra, sim, Hakabi Etaná, e se nós fizermos a guimátria, sempre bom fazermos, nós chegamos aí a uma guimátria de 14. 14, obviamente, nós já sabemos que está conectado com o quê? Com mão, com Yad, e está conectado também com David. Porque, na verdade, essa é a mão que age, né? Porque nós estamos na sentença, ou na semana de Rode, você sabe que está conectado, por exemplo, com a carruagem, ou com aquilo que nós chamamos, né, conhecemos aqui nessa dimensão, a Torá mesmo fala, não com aquilo, mas com aquele que é simplesmente o sumo sacerdote, Arão. Só que Arão, ele é o sumo sacerdote, é o Kohen Gadol, mas nós temos mais duas esferas abaixo, não hierarquicamente, mas em serviço diante do Eterno, que é justamente os Kohanim, que são os sacerdotes, e nós temos a tribo de Levi. Então, são três aspectos da alma que, na verdade, os três juntos é literalmente a mão que age aqui nessa dimensão. Por quê? Porque a dimensão de Rode, você vê que Arão é aquele que é a boca de Moisés. Sim, o Eterno chama Moisés, que é a alma, né? E a boca, aquilo que vai ser proferido, é por Arão. Então, quer dizer, por que a guimátria dessa sentença da 14? Porque, na verdade, é essa boca que vai causar, digamos assim, ou vai não é, criar todas as coisas aqui nessa dimensão, um movimento dessa mão, que seria a boca, correto? Que vai fazer, ou vai agir aqui, criando ou Razo Shalom, fazendo o contrário disso. Não é à toa que nós encontramos, por exemplo, Arão ali abençoando o povo com a bênção sacerdotal, mas também, antes, na verdade, essa bênção corrige completamente a questão do bezerro de ouro, mas é também através de Arão, sim, das suas mãos, e da vocalização de nomes sagrados, que faz o quê? Que se cria o bezerro de ouro. E, obviamente, aqui, para você que já faz parte aí da Luz da Torá, e caso não faça, venha conosco. Todo sábado pela manhã nós estamos estudando a Torá na sua profundidade. Nós sabemos que esses dois são dois códigos, tá? Então, quer dizer que por que a sentença é referente a Rode dá uma guimátria de 14? Porque é essa mão, queridos, é essa mão que age, não é? Visível ou invisivelmente aqui nessa dimensão. Então, essa é uma dimensão que é também chamada o altar da nossa vida. É o lugar onde nós sacrificamos ao Eterno. E aqui não estamos falando de animais literais. Estamos falando dos nossos desejos. Sim? Dos nossos desejos. Bom, então, durante essa semana, nós vamos passar por todas essas paradas, da qual vai estar disponível, e nós vamos ver um pouco, né, sobre cada uma delas. E eu sempre coloco a guimátria para que vocês possam ter um pouco mais de compreensão, mas isso aqui fica como material de estudo para que você possa rever também. Então, nós temos aqui Or Agdagad, que é uma das primeiras paradas, e o significado, obviamente, não nos esqueçamos. Aqui são significados aproximados, porque são palavras, na verdade, que são codificadas. Não quer dizer que significa literalmente, mas traz o conceito de um monte do corte. Tá? Monte onde houve um corte. O que quer dizer, na verdade, durante essa semana, quando nós fizemos a recitação. E agora você já tem um pouco mais de consciência, por quê? Porque, ainda que não estejamos em Rode, sempre que estamos fazendo a recitação da oração na Becor, dia a dia, estamos passando também por esses mesmos lugares, por essas mesmas paradas, fazendo as retificações. Então, aqui, por exemplo, aqui no início, por exemplo, nós temos as letras Gimel, Dalet, né? Gimel, mais uma vez, Dalet repetidamente, né? Que vem aí de Gidgad, na verdade, aqui é uma raiz, e aqui é onde está a raiz de cortar, de sugar algo, de dividir algo. Então, quer dizer que durante a raiz dessa palavra, literalmente é isso, e é precedida, por exemplo,
pela letra Re. O que quer dizer? É que quando nós recitamos, queridos, durante essa semana, essa sentença especificamente, o que nós estamos... Porque nós estamos em um período de refinamento, certo? É um período de refinamento. Como assim esse refinamento? Não nos esqueçamos. Passamos por Pêssah, né? A nossa alma sai dos estreitos, mas é necessário que os pensamentos, aquilo que age internamente dentro desse mundo da formação, é necessário que isso seja retirado das nossas vidas também. Para quê? Para que não retornemos, Haj Shalom, às mesmas ou aos mesmos lugares que são lugares estreitos. Porque às vezes não é difícil você abrir a porta de uma certa prisão. A questão é você manter-se fora dessa prisão. Por quê? Porque os hábitos, eles não mudam, porque as condições internas, que são aquelas que, uma vez formatadas ou formadas, é aquilo que se manifesta fisicamente, muitas vezes, quando isso não é retirado, né? Por isso que é dito, agora saímos do Egito, é necessário fazermos o quê? Retirarmos o Egito de dentro de nós. Certo? Não nos esqueçamos que, quando se trata de monte, é sempre um lugar onde o Eterno lida com Moisés, e não nos esqueçamos também que Arão, ele morre, vamos dizer assim, não é? Ele é retirado dessa dimensão exatamente em um monte chamado Monte Or, Monte da Luz. E quando nós passamos aqui, retiramos o quê? Exatamente aquilo que muitas vezes tem cortado, vamos dizer assim, e já que é um monte elevado, obviamente, o corte aqui, a retirada, são exatamente daqueles pontos específicos que, de certa forma, causa distanciamento, corte, em relação àquilo que nós fizemos. Porque, olha só, nós estamos transitando, estamos nos afastando, digamos assim, do início que foi ali Pêssah. Sim? Nos mantermos exatamente conectados com esse ponto de referência de libertação, durante o ano, às vezes, acontece corte. O que acontece aqui é que exatamente quando nós estamos passando por esses lugares, nós estamos retirando esses aspectos que, porventura, poderia, digamos assim, nos desconectar dessa luz inicial que proveu para nós essa libertação. Deixa eu retirar aqui a música para que vocês possam... Bom, a próxima parada, que é justamente em Gevurah Hod, Yotbatá, é uma Gemátria 425, não vamos entrar nessa Gemátria especificamente, mas é lugar de bondade. Ora, uma vez que passamos por esse lugar elevado, retiramos todos os cortes, todas as coisas que porventura nos separa dessa luz inicial, desse ponto específico, porque, por exemplo, Hod, não nos esqueçamos, ele tem como início... Tá? A primeira sentença está conectada com a letra Het, né? Não vamos entrar nessas minúcias, mas, independente disso, não nos esqueçamos que Hod está conectada com a letra Re, e a letra Re sempre vai estar conectada com a fala. É por isso que Arão, por exemplo, é a boca de Moisés. Não é? É a boca da alma, é aquela justamente que fala, que recita, é aquela que fala, por exemplo, dentro ou face a face com o Eterno. Não nos esqueçamos disso. Assim, desculpa, porque aqui deu uma interrupção. Mas olha, esse lugar aqui já é o que? Lugar de bondade. Uma vez que retiramos, obviamente, lugar de bondade, estamos falando de Hesed puro, correto? Uma vez que retiramos essas separações, uma vez que realmente retiramos essa clipar, por exemplo, e refinamos a nossa alma durante esse período de tempo, o que vem para nós é aquilo que é inerente à própria dimensão de Hod, né? É dito ali que Arão, por exemplo, é Hesed puro. Como se a dimensão de Hod, por exemplo, é na coluna da esquerda? É porque, na verdade, nós sabemos que, por exemplo, Arão, ele faz parte de quê? Da dimensão de Hesed e de Hormá. Na mesma dimensão, digamos assim, de Moisés, não é? Porque Moisés, você sabe, a palavra Moshe
tem a própria palavra Neshama, isenta ali da letra Nun, quer dizer que é a alma ainda mais elevada no seu estado de vida. Sim? E mais ainda, não nos esqueçamos, por essa dimensão, está conectada com essa alma mais elevada, Hayá, tudo que passamos durante a semana e tudo que recitamos está agindo nesse ponto, ou seja, de forma bem simplista, tudo aquilo que porventura poderia causar, digamos, o contrário da vida, durante esses refinamentos semanais, durante a contagem do homem, a recitação da oração na Becoa, dentro dessa contagem, está nos proporcionando exatamente isso, tá bom? Só para que vocês possam ter ideia, mais ou menos, do que é realmente cada uma dessas recitações e cada uma dessas paradas durante esse período da contagem do Homer. A próxima, né, inclusive a de hoje, né, que é a Broná. Nós temos aí, por exemplo, aqui no centro nós temos as letras, não no centro, mas nós temos a letra Ain. Você também pode pronunciar Vrom, porque a letra Bet, ela pode ter um som de V, né? Nós temos a letra Ain, a letra Resh, desculpa, a letra Bet e a letra Resh. Esse Avronar, ou Abronar, na verdade, está conectado, aqui é a raiz de atravessar, passar, sim? E, às vezes, subestimamos, por exemplo, ok, para sabermos o que é essa parada, muitas vezes atravessar e passar, palavras soltas não fazem sentido para o nosso dia a dia, ou para a nossa vida aqui nessa dimensão. Mas, queridos, na verdade, em várias circunstâncias, nós precisamos que essa parada ela esteja completamente retificada. Porque quantos não conseguem atravessar situações, passar de um ponto para o outro, evoluir, crescer, chegar realmente... Né? Às vezes, tem pessoas que morrem, Rajas falou isso não aconteça, às margens do Rio Jordão. Não atravessa, falta muito pouco para a sua terra prometida, e não tem isso aqui retificado, e simplesmente não consegue atravessar. Então, cada uma dessas paradas trazem para nós o refinamento. O que é esse refinar? É retirar aquilo que, porventura, não pertence à nossa alma, e que está impedindo o nosso transitar. Aqui são jornadas, são paradas, mas cada uma dessas paradas é porque nós viemos de outro lugar, sim? E é necessário que, ao pararmos aqui, ao recitarmos exatamente aquilo que está conectado com essa sentença durante essa semana, retiremos aquilo que, porventura, e olha, de forma muito simples, né? Apenas com a recitação, retiremos aquilo que, porventura, nos impede, no momento exato, na circunstância exata, atravessarmos, passarmos, nos elevarmos, estarmos no lugar certo, na hora certa, entende? Então, é muito necessário, obviamente, aqui, para adentrar em cada uma dessas minúcias, demandaria tempo, mas só o fato de estarmos passando por esse lugar, sabendo que cada uma dessas palavras estão conectadas com paradas específicas e com momentos específicos da nossa vida, no macro e no micro durante todo esse ano, olha, Baruch Hashem, por isso, por ele nos ter dado essa oportunidade. Vamos seguir? Nós temos aí na dimensão de Netza, de Rode, Zion Geber, nós temos exatamente essa parada, né, que tem uma Gematria 431, está conectada exatamente com o quê? Ao que diz aqui, né? Força do homem ou uma estrutura forte. Não nos esqueçamos que aqui quando fala homem, não está falando o homem literal, como nós entendemos de maneira genérica, sim, ou generalizada, mas aqui é força do homem, está falando exatamente de devolver a força de Aleph Dalet Me, sim, Adão. Ou seja, o que é Aleph Dalet Me? Ou seja, Aleph está conectado com a nossa cabeça, com o Keter, com a coroa, e nós sabemos que a coroa é aquilo que é outorgado pelos mundos espirituais, e para que se outorgue ou que se sustente uma coroa na cabeça, é necessário que essa cabeça esteja erguida, e na nossa cabeça está contida exatamente as entradas e saídas da nossa alma, que são os dois olhos, as duas narinas, os dois ouvidos e a boca. Então, força ao homem é muito mais do que simplesmente uma força física. Nasce desde esse mundo elevado que quer. Nós sabemos que a segunda letra, por exemplo, a Dan, a letra Dalet, está conectada exatamente com o quê? Com Dalet, com as portas. Não só isso, nós temos a Gematria, 4. 4, estamos apontando exatamente para onde? Para Yud-Kei Vav-Kei. Então, quando diz aqui, essa parada em Netza de Rode, em Zion Geber, ele dá força ao homem, ele permite que nós voltemos à nossa estrutura fortalecida ou forte. Quer dizer, queridos, que quando recitamos essa sentença, durante toda a contagem do Homer, especificamente ou especialmente, intensificadamente, essa semana, essa força que, porventura, Raja Shalom não tem acontecido, mas se porventura aconteceu,
está sendo reposta, restituída nas nossas vidas, e mais, com um armazenamento extra, porque nós temos um ano inteiro à nossa frente. Sim? Vamos terminar, tá? Sustentem, fiquem comigo só mais um pouquinho. Nós temos aqui uma parada que, na verdade, é um deserto imenso, né? Que é o deserto de Zin, também chamado de deserto de Kadesh, e Kadesh, na verdade, vem de onde? Nós temos aí, simplesmente, né? Sabemos que quando se fala de Kadesh, quando fala desse deserto especificamente, estamos falando da raiz, que é Kuf, deixa eu mostrar aqui para vocês, a letra Kuf, a letra Dalet e a letra Shin. E aqui nós temos a palavra Kadosh. Sim? Então, que esse é um lugar, deserto nós sabemos que é um lugar que você não tem um ponto de referência, por exemplo, você só tem os céus e a areia, digamos assim, a terra, certo? E mais, para se movimentar nesse lugar, é necessário ter força nos pés e pernas para que os pés não afundem. Ou seja, aqui tem muito significado, na verdade, espiritual, mas só pegando o lugar em si, que é esse lugar de santidade, onde muitas vezes não tem referência, quando nós passamos por essa contagem, quando nós estamos nessa sentença e passamos em Rode de Rode, que aqui, na verdade, é o 33º dia, e aqui eu abro, né, na verdade, um parêntese para falar um pouco para vocês sobre, por exemplo, não sei se, não estou conseguindo voltar aqui para a tela, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo. 33º dia, nós estamos em Rode de Rode. Esse lugar aqui é chamado de Lag Baomer, ou seja, o dia 33 da contagem. E nesse dia 33, né, é muito interessante porque há um ponto específico que narra a história, por exemplo, dos discípulos de um certo rabino, que depois talvez nós vamos falar ali dentro da própria contagem, quando chegarmos nesse dia, que nesse caso já é na segunda-feira, correto? E aí é dito que 24 mil ou 12 mil, na verdade, o Midrash pede para falar 12 mil, porque são duplas, 12 mil alunos, eles passam por uma pandemia, sim? E aí todos eles morrem. E é justamente no 33º dia em que essa praga, digamos assim, acaba. Agora a questão é que nesse dia, na verdade, não existia mais nenhum aluno. Aí a pergunta fica, o que acabou, na verdade? Foram os alunos que não tinham mais, ou foi, na verdade, o dia que fez com que isso se acabasse? Obviamente, quando se trata de Lag Baomer, nós temos segredos e segredos aqui dentro. É muito simplista falar dessa forma para vocês. Mas, se eu posso dizer algo que você pode acrescentar nessa parada, em Rode de Rode, no deserto, no lugar onde não se tem referência, mas que se pede santidade, se pede exatamente esse código Kadosh, sim, é que nesse 33º dia nós estamos literalmente num divisor de águas. Como assim um divisor de águas? Nós sabemos que a divisão das águas aconteceram, por exemplo, ali no 3º dia, correto? Nós temos o 2º dia, no 3º dia acontece ali a divisão das águas. E o que quer dizer essa divisão das águas? Quer dizer que se estende terra seca para que haja, na verdade, a possibilidade de caminhar. E por que o divisor de águas aqui? Porque, por exemplo, antes do 33, antes do 33, nós temos 32, que forma a palavra leve, coração. Depois do 32, até o 49º, né, que é justamente os outros dias da contagem do Homer, nós vamos ter 17. 17 é a palavra tov. Quer dizer que a partir desse ponto, dessa parada aqui, é que nós temos ou conseguimos alcançar um coração bom. Vamos de forma simplista falar assim. Um coração bom. Por que um coração bom? Porque esse coração bom, na verdade, não é uma bondade conectada com esse mundo físico. É uma bondade, na verdade, que tem afinidade, ou está apontada para afinidade de forma com o mundo espiritual. É um coração ou uma centralidade cujo o Eterno pode agora se assentar e governar desde esse ponto. Por quê? Porque alcançamos esse ponto aqui de sermos o quê? Kadosh, santos. Certo? Nós temos uma referência, não estamos no deserto à toa, porque uma das coisas que se acontece no deserto, que as pessoas morrem, é porque elas não conseguem ter um ponto de referência. Certo? Bom, quando passamos aqui por essa parada, nós restauramos isso, não é? Essa santidade, essa referência que vem dos mundos espirituais, para que o nosso coração, ele seja considerado um coração bom. Por exemplo, Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Davi é a dimensão de Malhut. E Davi é aquele que se assenta no trono de Malhut. Sim? Sigamos.
Aí nós temos a parada de Yesod, aqui, é exatamente, né, chamado Monte Or. É o lugar onde, dentro da Torá, você vai ver ali que Arão, ele é chamado, você sabe, por exemplo, que Moisés, ele é chamado, né, ao Monte Nebo, ao cume do monte, e Arão também, para que a sua vestimenta seja retirada, sua alma seja retornada ao mundo espiritual, ele vai a um monte específico, e é nesse monte. Então, você pode dizer, Verônica, então quer dizer que essa parada aqui é o lugar de morte? Bom, existem coisas na vida que precisam morrer, tudo aquilo que não está conectado com a luz, sim? Por isso que esse é o Monte Or, né? O Monte da Luz. Então, tudo aquilo que não está conectado com a luz. O que é a luz na nossa vida? É absolutamente tudo que nos mantém, queridos, firmes, fortes, para realmente cumprirmos os nossos objetivos. Então, tudo aquilo que não nos coloca nessa posição elevada de luz, obviamente, é nesse lugar, nessa parada, que o Eterno, através da recitação, da contagem do homem, durante esse período de tempo, nós temos a oportunidade de sermos o quê? Obviamente, aqui, quando fala, por exemplo, da morte de Arão, nesse monte, não está falando de algo negativo. Por quê? Porque quando se trata de morte, quando se trata da retirada da vestimenta, é dito ali, na verdade, que Moisés tira as vestimentas de Arão e passa para o filho de Arão. Quer dizer o quê? Ele era o sumo sacerdote, ele cumpriu a sua missão. Chegou no seu ponto mais elevado, chegou exatamente aonde? Na retificação completa, sim? Então, esse lugar aqui, quando nós passamos, recitamos essa tefilá durante esse período de tempo, o que nós estamos retirando das nossas vidas, queridos? Retirando exatamente aquilo que nos impede de chegarmos a esse ápice, a esse lugar exaltado, onde nós cumprimos os objetivos que nós precisamos cumprir aqui nessa dimensão. Nós estamos vendo isso de forma micro, não é porque nós estamos dentro de um ano novo, por exemplo. Saímos de Nissan, estamos no mês de A e temos todo um ano pela frente. Então, antes de, na verdade, começarmos o nosso ano literal, passamos por 49 dias que equivalem exatamente às paradas que precisaremos fazer durante todo o ano, para chegarmos ao final do ano, que, digamos que num sentido micro, é a nossa terra prometida. Mas durante esse período de tempo, você também tem as suas terras prometidas. E é necessário que você esteja munida, exatamente de quê? De tudo aquilo que está sendo refinado, retirado, e a luz que está sendo acoplada, para que realmente você possa ter êxito durante todo o período de tempo, que nós chamamos aqui o período de um ano, não é? Ou um Gilgul completo, uma rotação completa. Ok? Vamos lá? E agora nós temos a Sefirá de... Vamos lá. Desculpa, deixa eu voltar aqui. A Sefirá de Malhut, de Hod, né, que seria, aqui nós já sabemos que dentro da contagem, dentro da sentença da oração na Bekor, nós temos só 1, 2, 3, 4, 5, 6, então nós temos Hesed de Hod, Gevurah de Hod, Netza de Hod, Tiferet de Hod, Netza de Hod, Esod de Hod, Hesed, Gevurah, Tiferet de Netza, Hod e Esod, certo? De Hod. E não tem Malhut de Hod, por exemplo. O que é Malhut de Hod? É exatamente a união de todas essas iniciais, né, das palavras. Ou seja, quando eu faço a recitação de todas as sentenças, de cada uma das sentenças, eu gero Malhut. É por isso que é dito que Malhut, ela não existe. Ela é resultado do mundo de Yetzirah. Quer dizer, o trabalho que nós fazemos no mundo de Yetzirah, que são os 6 dias, é aquilo que resulta, né, digamos assim, no nosso Malhut. Quer dizer que o nosso Shabbat, queridos, na verdade, é formado onde? Durante os 6 dias trabalhados, correto? Que é quando essa luz repousa. Mas voltando aqui, exatamente, Malhut de Hod, que é justamente a Isalmoná, nós estamos na sentença, na verdade, que é resultante de todas as paradas, que é justamente aí, Hakab Taná. Né, que nós temos literalmente a Gemátria de 14. Então, nós chegamos no ponto em que essa mão, na verdade, revela todo o trabalho que foi feito durante a semana inteira. Não é à toa que dentro da própria palavra, né, de Salmoná, que nós temos aqui a palavra Selem. Né? Tzadik Lamed Me. E o que é Tselem? É imagem. Imagem, o que é imagem? Está conectado exatamente com aquela parte da Torá que fala, o Eterno diz que o quê? Que nós fomos criados à sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, nessa parada, o resultado, na verdade, de tudo que nós fazemos durante a semana, faz o quê? Restaura essa imagem. Imagem é produto, é resultado daquilo que está acontecendo o quê? Internamente. De tudo aquilo que eu fiz.
certo? Em todos os aspectos. Aí você pode perguntar, por exemplo, ou até mesmo de forma bem simplista, não é? E, digamos, corriqueira, você pode fazer várias perguntas para você. Como está a sua imagem? O que é essa imagem? Imagem é reflexo daquilo que está acontecendo internamente. Por exemplo, você tem a tela agora do seu celular, do seu computador, que você está aqui no círculo de oração. São imagens. Mas o que está causando exatamente, ou provocando a manifestação dessas imagens? Você consegue ver? Todo artefato interno de funcionamento? Muito provavelmente não. Então, imagem é resultado daquilo que está acontecendo internamente. E quando nós passamos por essas 6 paradas e concluímos em Malhut de Rode, nessa parada exatamente que está conectado com o resultado desse trabalho, o que nós estamos restaurando não é só fisicamente, mas, na verdade, o trabalho já foi feito durante todo o período de tempo ou durante a recitação da semana. Que, com certeza, não pense que, por exemplo, é só essa semana. Não estamos falando disso. Estamos falando que esse resultado, aquilo que nós temos feito, ele reverbera para uma semana, para um ano, e, obviamente, o ano faz parte da vida. Então, esse ano também que você está trabalhando, fazendo a contagem do Homer, ele faz parte da sua vida por inteiro. Sim? Que é um grande quadro, digamos assim. Digamos que essa contagem é uma cena de todo o filme da sua vida. Certo? Bom, vamos seguir, porque aqui em Malhut, por que eu sempre tenho colocado esses povos? Não nos esqueçamos do princípio. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para a tela. Gente, está bem diferente, mas espero que vocês estejam me vendo. Bom, não esquece que, por exemplo, a oração Ana Becor, ela tem 42 letras, né? 42 letras, ou seja, as letras iniciais formam o nome de Deus de 42 letras, só que a contagem do Homer são 49 dias, fica faltando 7. Esses 7 estão conectados exatamente com os povos que Israel encontra depois que passa ali as águas do Rio Jordão. Sim, entra na Terra Prometida. O que quer dizer isso? É que, na verdade, essas paradas, elas não estão estaticamente, na verdade, num ponto específico. Na verdade, quando nós estamos passando por essas contagens, quando estamos passando por essas retificações e recitações durante esse período de tempo, estamos gerando o Malhut. Lembra? Que Malhut, aquilo que vamos viver fisicamente. E fisicamente nós temos agora o quê? 7 povos que encontramos nessa Terra Prometida. Seja literalmente, obviamente, estamos falando do nosso dia a dia, mas também todas as questões da nossa vida, certo? Todo lugar que você quer chegar ao êxito, todo lugar que você quer chegar à sua terra prometida, qual a terra prometida que você quer agora? O que você está almejando receber? Por exemplo, talvez uma pessoa esteja querendo saúde. Então, essa é a terra prometida. Sim? Então, para chegar nesse ponto, 42 paradas e mais, tem que atravessar o Rio Jordão e desfrutar disso. Nesse desfrute também encontram-se desafios que são justamente esses 7 povos, tá? É por isso que eu não quero que vocês esqueçam que, apesar de terem as 42 paradas, não podemos esquecer que essas 42 paradas, o refinamento nessas 42 paradas, gera uma força ou poder para quê? Para que nós possamos enfrentar com êxito exatamente os povos estabelecidos na terra de Canaã. Ok? Perfeito? Foi pura casualidade, Paula. Eu tentei me voltar aqui para a tela, não consegui, e de repente apareceu assim, né? Que seja assim, então um pouquinho eu fico precisando sair da tela. Bom, então vamos lá, queridos. E aí aparece os Gegarseus, né? E eu coloquei aqui sempre a palavra em hebraico para que nós possamos ver, por exemplo, a raiz, que é Gimel Resh Shin, nós temos Garashi, que quer dizer expulsar, afastar. A raiz é ger, que quer dizer estrangeiro ou, às vezes, turista. Então, nós temos aqui, digamos, um paralelo. Quando nós fazemos a recitação de toda a oração na Becor durante essa semana, que são conectados, inclusive, com aqueles 12 mazalote, correto? Quer dizer que nós estamos refinando. O que é refinar? É tornar algo, na verdade, ou voltar à forma original. Retirar as impurezas, certo? E que impurezas são essas que nós estamos retirando? Aquelas impurezas que muitas vezes têm feito com que a alma
volte para o Egito ou se mantenha nos lugares estreitos, porque não adianta só sair do lugar estreito, é necessário tirar o lugar estreito de dentro de nós. A forma de pensar, de agir, as circunstâncias que fizeram com que a alma estivesse naquele lugar de prisão, certo? Então, olha só, aqui quando nós chegamos nesse ponto específico, onde na Terra Prometida são esses gigarceus, que encontramos, e a raiz do seu nome, dessa palavra, está conectado com garash, com expulsar, afastar. O que nós recebemos quando fizemos ou quando fazemos a recitação? Exatamente esse poder de expulsar, de afastar. Por quê? Porque essa terra é nossa, queridos. A terra prometida é para Israel. Então, se há algo que está ocupando esse lugar que não seja você, obviamente, você precisa fazer o quê? Expulsar. E é durante essa semana, quando nós recitamos, e durante a nossa vida, quando nós utilizamos esse nome de Deus de 42 letras, que nós recebemos o poder, a imbuição dessa luz, para o quê? Para expulsar daquilo que é nosso e que está ocupando o nosso lugar, as terras prometidas diversas à nossa frente. No macro, ou seja, no objetivo pelo qual descemos essa dimensão, mas também nas nossas pequenas terras prometidas. Sim? Nas pequenas e circunstâncias, pequenas no sentido de ser única para você, correto? Então, aqui nós recebemos, durante esse período de tempo, né, exatamente esse poder. Mas não nos esqueçamos, queridos, que essa semana de Rode, sim, o que ela nos pede, Rode de Rode, você lembra lá? Rode de Rode, deixa eu só voltar aqui para que a gente possa não nos esquecermos. Aqui é Kadesh, ou seja, que vem de Kadosh. Exige santidade. O que é santidade? É retirar, expulsar dos perímetros da nossa alma, sim, aquilo que não pertence ao eterno, aquilo que não pertence à luz do eterno, aquilo que não é inerente à nossa alma, tornar esse lugar santo, tornar esse lugar Kadosh, tá bom? Então, durante esse período todo, durante essa semana inteira, nós estaremos, se assim o Eterno nos permitir, exatamente recitando, já começamos, tá? Começamos desde quinta-feira à noite, lembra que nós começamos ali, Hesed de Rode, mas durante a semana nós temos feito essa recitação e no domingo pela manhã nós temos aproveitado essa oportunidade, que é justamente o círculo de oração, para trazermos um pouco mais de consciência a respeito dessa oração, a respeito dessa tefilá, do porquê estamos recitando ela justamente dentro da contagem do homem. É só isso, Verônica? Obviamente não. Estamos apenas trazendo para vocês as nuances, o despertar dessa consciência do porquê essa oração está dentro dessa contagem do homem, ou seja, desse ponto de vista, sim? Mas a oração na Becor, queridos, na verdade, esse nome de Deus de 42 letras é responsável por todo o escopo de criação dessas esferas que nós vivemos, ou desse mundo sefirótico que vivemos, baseado em 10 esferas, na verdade, 7, cujos 3 são a cabeça. Sim? Então, a oração na Becor, esse nome de Deus de 42 letras, rege toda a nossa existência, principalmente a vida Israel, né, que nesse caso é Malhut, a 7ª dimensão, que é a dimensão de Asiá, que é a dimensão de Malhut, que é o mundo de Asiá, tá bom? Então, não subestime, né, cada uma dessas recitações, cada uma dessas paradas, e vocês que desceram aí por cada um desses mazalotes, né, que nesse caso, o mês de Tishrei, o mês de Á, obviamente, deve prestar atenção. Se você desceu para essa dimensão, dentro dessa sentença da oração na Becor, que é justamente na semana de Rode, olha, santidade, né? Kadosh, ser santo como ele é santo. A palavra, nós sabemos que a letra Re está conectada exatamente com o artefato da boca, as 5 Gevurot, né, que agem nessa mão, e você sabe que o Malhut está conectado exatamente com o agir, ou seja, com o que essa palavra provoca no teu mundo criado, que é justamente esse mundo de Malhut. Bom, que o Eterno grandemente abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter aí uma semana, não é? Literalmente, Shavuot Tov, uma semana boa, mas boa não no sentido corriqueiro da palavra que nós entendemos, mas com esse selo Tov que vem dos mundos espirituais. Que você possa estar nesse lugar de proteção, nesse lugar de delícias, nesse lugar de provisão, e que a tua vida realmente seja fluida e você consiga alcançar todos os seus objetivos e que esses objetivos, obviamente, sempre seja para o bem. Que o Eterno te abençoe, te guarde, faça resplandecer a face dele sobre você e te dê uma semana incrivelmente abençoada e exitosa.